Olá a todos, meu nome é Juliana Faria e eu estou aqui como representante também dos meus amigos Eunice Mendes e Natan Correia para apresentar o nosso trabalho, uma análise sobre o livro Niquete, uma história de poligamia, de Paulina Chiziane, intitulado Niquete, muito além de uma narrativa. Espero que gostem. Bom, antes de nós iniciarmos nossas asseverações sobre o livro, vamos à apresentação da autora e demais aspectos da obra. A obra ela conta a história de Rami, uma mulher moçambicana, que é narradora e personagem principal. O enredo ele começa quando o filho de Rami acidentalmente quebra o vidro de um carro. O dono do veículo fica furioso, mas Rami diz que o seu marido, Tommy, que é comandante da polícia, irá resolver o problema. Porém, não adiantou de nada a palavra da Rami, porque a palavra de uma mulher para um homem não valia de nada. A partir daí, durante todo o livro, Rami utiliza fluxo de consciência através da alegoria do espelho para refletir sobre a condição de mulher, sobretudo mulher moçambicana. Rami, ao perceber a falta do seu marido em casa, descobre que ele tem outras mulheres e outros filhos. A princípio fica furiosa com suas rivais, porém, ao conhecer profundamente cada uma delas, percebe que todas passam pelo mesmo problema: a falta da figura masculina, a falta do amor. Com isso, Rami sente compaixão e reflete sobre a natureza do amor em algumas regiões de Moçambique, onde a poligamia é comum. A protagonista também percebe a relação de amor é como uma pegada na areia do mar, que as ondas apagam, mas deixam marcas. Ela conclui que o coração de Tommy é como uma constelação de 5 pontos, então eles vivem num hexágono amoroso. A partir daí, Rami decide se juntar às outras mulheres e decide enfrentar essa situação, desafiando as expectativas culturais e impostas, além das sociais, abordando as complexidades das relações familiares em Moçambique e também o seu autoconhecimento. A obra também destaca questões como a identidade, dependência e empoderamento feminino. Retiramos 2 trechos do livro para explicar o significado do nome Niquete. Então, Niquete, uma dança nossa, dança macuá, uma dança do amor que as raparigas recém-iniciadas executam aos olhos do mundo, para afirmar: somos mulheres, maduras como frutas, estamos prontas para a vida. Niquete, a dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação, uma dança que mexe, que aquece, que mobiliza o corpo e faz a alma voar. As raparigas aparecem de tangas e miçangas, movem o corpo com a arte, saudando o despertar de todas as primaveras. A autora maravilhosa deste livro é Paulina Chiziane. Ela nasceu em 4 de junho de 1955, na cidade de Manjacazé, em Moçambique. Ela se formou na Escola Comercial de Maputo, capital de Moçambique, iniciou os estudos em Linguística na Universidade Eduardo Mondlane. No período da Guerra Civil, ela trabalhou junto à Cruz Vermelha e integrou-se ao núcleo das associações femininas de Zambésia. Ganhou o prêmio José Craveirinha pelo livro Niquete, uma história de poligamia, foi publicado em 2002, e foi a primeira mulher moçambicana a publicar uma obra. Esse trabalho ele tem como objetivo analisar a obra Niquete, uma história de poligamia, de Paulina Chiziane. Foi desenvolvido nas aulas de literaturas africanas de língua portuguesa e é uma análise pautada nos conceitos formais da narrativa e nos estudos epistemológicos decoloniais. E trata-se de investigar, então, os recursos utilizados na construção da obra. Como fundamentação teórica para este trabalho, nós utilizamos produções de Aníbal Quijano, Antônio Cândido, Conceição Evaristo, Inocência Mata e Pires Laranjeira. Utilizamos conceitos e reflexões presentes no texto Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, de Aníbal Quijano, que discute a colonização de saberes através da monopolização eurocêntrica. Utilizamos também Antônio Cândido para discutir e estudar aspectos literários, como a linguagem, estética, questões profundas da obra e das personagens. Além desses, foram utilizados ensaios de Conceição Evaristo,
a qual discute a produção, representação e veiculação de texto de autoria negra. Inocência Mata e Pires, sobre questões, né, que falam sobre questões do pós-colonialismo e suas características na sociedade e na literatura africana em língua portuguesa. Como material e métodos de estudo para esse trabalho, nós buscamos o estudo dos aspectos sociohistóricos e socioculturais, a fim de detectar o modo pelo qual todos esses elementos, tanto literários ou não, se entrelaçam e dão densidade a essa obra rica e tão plural. Bom, para compreendermos a obra como um todo harmônico e verossímil, partimos para a análise dos operadores narrativos. A partir delas, pudemos extrair a estrutura narrativa construída pela autora e partimos da revisão bibliográfica dos teóricos mencionados para a construção desta análise. Além das questões estruturais da obra, nós analisamos outros temas, como a vida de uma mulher inserida em uma relação polígama na sociedade tradicional moçambicana, os contrastes gerados pelas duas culturas, a moderna imposta pela colonização e a tradicional moçambicana, o transplante de realidades ocidentais no ambiente cultural e suas consequências, né, no caso da cultura africana, o processo de adaptação, mais o resultado e as motivações. A vida submissa, o casamento em crise, a solidão, a infelicidade, a insatisfação são revelados por meio de camadas estéticas nesse texto. Além disso, os recursos utilizados na construção das personagens, especialmente da Rami, que ela é a personagem principal, narradora em primeira pessoa da obra, né? Tem o espelho como metáfora, um alto grau de lirismo, são articulados de maneira a figurar uma vida com ímpeto de muitos sentires. Bom, e é por isso que a obra ela chega ao leitor com um repertório intrigante, envolvente, diverso e complexo. Palavras que recobrem a experiência do leitor ao entrar em contato com a obra. No entanto, também pode se imaginar, né, a um primeiro momento, que a narrativa se reduz a uma história de poligamia, rasa, centrado num livro episódico. E é aí que a grandeza da autora Paulina, ela enreda o leitor em suas linhas, né, em sua saga, a saga da personagem Rami. E a partir da primeira página, o leitor descobre que trata-se de um livro distinto, rico e com aspectos literários e uma ambientação cultural imensa. A cada linha, o leitor se depara com uma proposta literária única, a prosa abordada excepcionalmente com a poética. A mescla em dose exata entre a prosa objetiva e a poética dá um tom lírico ao livro, uma vez que esse lirismo está presente desde a primeira até a última página. Além disso, a autora, com suas intenções pessoais e públicas, cria situações que emitem críticas aos modelos sociais estabelecidos, às formas de governo, aos hábitos, as quais podem ser classificadas como críticas sutis e diretas. Tudo isso é possível devido à intensa exposição cultural de Moçambique, né, que é o espaço onde a narrativa acontece. Há realmente painéis culturais transitando a cada capítulo frente aos olhos do leitor. Não apenas conhece uma Moçambique, e sim muitos Moçambiques. Além disso, o que torna a obra ainda mais cativante é a construção de um núcleo de vozes femininas dentro da trama. São vozes que representam um universo diferente da maioria dos livros, né, lidos no Ocidente. São vozes ancestrais, são vozes de mulheres moçambicanas que revelam sua vida no final do século XX. E por essas e outras razões, a obra contém alta carga de verossimilhança e imersão. Uma das primeiras percepções que nós podemos ter da obra de Paulina Chiziane é que ela corrobora com a Lei Educacional 10.639, de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira.
uma vez que através da narrativa é possível mergulhar naquele mundo pautado por uma outra cosmovisão e na vida que pulsa naquele território. Assim, nós podemos desconstruir estereótipos criados e impostos pelos pensamentos europeus sobre as demais culturas. E com isso, humanizar figuras, povos, nações, né? Que nós sabemos que muitas pessoas conhecem somente os aspectos negativos. Ainda há uma outra reflexão, talvez a mais importante para essa obra, que é a compreensão de como esse país se formou e dos reflexos que a colonização imprime na atualidade. Bem como a quebra dos paradigmas eurocêntricos, os quais monopolizam a cultura e o conhecimento do mundo até os dias atuais. Essa é uma das questões pautadas pela teórica santomense Inocência Mata, e ela destaca ironicamente e com muito humor na sua metáfora da zebra. Um grupo de turistas ocidentais vai visitar uma reserva em África, e a dada altura, um dos turistas ocidentais pergunta ao guia, um africano, depois de ver um animal que nunca tinha visto antes, que animal era aquele. Mas a pergunta vinha formulada assim: como é que se chama aquele animal branco com riscos pretos? O guia africano respondeu: chama-se zebra, mas atenção, não é um animal branco com riscos pretos. Pelo contrário, é um animal preto com riscos brancos. Entretanto, a discussão prolonga-se. Não houve entendimento, com as duas partes a revelarem verdadeira frustração. O africano dizia: mas isto sempre foi assim, um animal preto com riscos brancos. Não sei como é que esse senhor vem agora, ainda por cima nem sabia qual animal era. Vem aqui e quer me obrigar a pensar que o animal é branco com riscos pretos. Conclusão: a escolha da narradora e personagem e o discurso oralizante garantem agilidade e envolvimento na obra. O fato da Rami se desprender aos estereótipos da mulher bondosa e do lar no decorrer da narrativa também dão esse ênfase à personagem. A narradora utiliza recursos narrativos, textuais, simbólicos, como reflexões, devaneios, divagações frente ao espelho, que são recursos que dão maior densidade e corpo psicológico para a personagem. Esse envolvimento do leitor não se dá apenas pela narração em primeira pessoa ou pelos outros recursos citados. É também pela complexidade da personagem que o leitor pode sentir as emoções e compreender os pensamentos presentes ao longo da trama, que o leva a uma imersão na consciência de Rami. A voz e suas ações estão ali cadenciando o ritmo do livro. Além disso, a volatilidade de suas percepções e de suas dúvidas faz com que o leitor centre-se ainda mais na descoberta da vida dessa personagem. Ademais, as muitas passagens de alto lirismo presentes nos momentos de reflexões ocorrem ao leitor uma viagem à poesia. Concluímos também que a obra, além de suscitar reflexões sobre a vida, o amor, a sororidade, a ancestralidade, a crítica à colonização e a governos, também revela uma abrangência da promoção do acesso dos leitores brasileiros às literaturas africanas de língua portuguesa. Promove-se, portanto, ao ser promovida no ambiente escolar, o cumprimento da Lei Educacional 10.639 de 2003, que permite adentrar em uma cultura própria, isto é, ao conhecimento de um país, o de Moçambique. Ademais, o livro ressalta o papel da literatura como ferramenta para a desconstrução do eurocentrismo semeado durante as muitas colonizações. E por fim, nós agradecemos a nossa orientadora, a professora Danusa Américo Felipe de Lima, por toda a orientação neste trabalho e também pelas aulas de literaturas africanas em língua portuguesa. Muito obrigada a todos.